Fala família vascaína, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao canal Caldeirão Cruzmaltino. Eu tô de volta, né? Demorei, mas voltei e tô de volta para vocês para trazer as notícias do Vasco, dia a dia do nosso Vascão. E hoje tem Vascão em campo, né? Contra o Boa Vista, o jogo de volta da Copa do Brasil. Mas antes de começar a falar sobre as notícias, sobre o jogo, já quero pedir para vocês deixar o like de vocês, se inscrever no canal e compartilhar para todo mundo ficar por dentro das notícias do Vasco aqui no canal Caldeirão Cruzmaltino. Então vamos lá, né? Vamos começar porque o Vasco, né, que teve o primeiro jogo, né, o jogo de ida da Copa do Brasil, que o Vasco ganhou de 1-0 fora de casa, né? Semana passada, no final de semana passada, o Vasco pegou a Ponte Preta e mais uma vez o Vasco não venceu no Campeonato Brasileiro da Série B. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco perdeu em casa e segundo jogo que foi, né, no domingo, o Vasco pegou a Ponte Preta lá em São Paulo, o Vasco empatou com a Ponte Preta, não conseguiu mais uma vez vencer o seu primeiro jogo no Campeonato Brasileiro, não conseguiu conquistar os 3 pontos ainda no Campeonato Brasileiro da Série B. O Vasco que hoje enfrentará o Boa Vista, né, em casa, em São Januário, para o jogo de volta da Copa do Brasil, da terceira fase da Copa do Brasil. O Vasco que venceu de 1-0 o primeiro jogo, né, com o gol de Sarrafiore. E hoje o Vasco vai jogar o jogo de volta e vai jogar pressionado, né, porque o Vasco tem que vencer, né, o Vasco tem que vencer ou empatar, o empate já é do Vasco, mas pressionado porque a torcida do Vasco está pressionando o time por conta dos resultados negativos no Campeonato Brasileiro, né, da Série B. Tanto na primeira rodada, tanto na segunda, contra a Ponte Preta fora de casa. Então o Vasco joga hoje, né, com algumas ausências e alguns voltando, né, como o Leandro Castan, que talvez possa jogar hoje, e o MT, que está fora da partida de hoje. E também tem algumas notícias aqui para vocês, galera, mas vamos falar sobre o jogo, né, um pouquinho, porque o Vasco precisa vencer esse jogo de hoje para dar um pontapé inicial, para dar uma importância, né, para o Campeonato Brasileiro da Série B, que o Vasco precisa muito pontuar no Campeonato Brasileiro. O Vasco até agora é apenas um pontinho só no Campeonato Brasileiro, que foi o empate do jogo de domingo contra a Ponte Preta. O Vasco precisa nada mais nada menos que ganhar esse jogo para dar uma motivação para os jogadores e, se Deus quiser, conquistar, né, os primeiros pontos, aí, os 3 pontos aí, né, do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Vasco apenas está com 1 ponto, como eu falei, e o Vasco precisa pontuar se quiser realmente subir, né? Porque com certeza, como eu vinha falando há muito tempo, essa Série B vai ser um campeonato difícil, vai ser o campeonato mais difícil que o Vasco vai disputar aí esse ano. Então vamos lá, né? O Vasco enfrenta hoje às 4h30 da tarde, daqui a pouquinho, né? Ao vivo na Sport TV. O Vasco enfrentará em São Januário, às 4h30, o Boa Vista, né? E o presidente do Boa Vista praticamente já se entregou, né? O presidente do Boa Vista falou que a possibilidade do Boa Vista vencer, né, se classificar contra o Vasco é nula. Então quer dizer que ele já se entrega, né? E eu ouvi dizer também que ele vai jogar hoje praticamente, é só um treinamento para o Vasco no Brasileiro. Eu creio eu que não seja isso, né? Creio eu que o Boa Vista vai vir sim para querer ganhar o jogo, vai vir sim para querer classificar, mas ele está dando ali uma desviada ali para ver, né, se cola alguma coisa e tal, porque eu creio que o Boa Vista vai vir sim para cima do Vasco, vai querer sim se classificar hoje. Então o presidente do Boa Vista falou isso, né, falou que não existe possibilidade nenhuma do Boa Vista se classificar hoje em cima do Vasco, mas vamos ver aí, né, porque jogo é como a gente fala, né, jogo é jogado e a gente tem que ver aí o que vai rolar nesse jogo de hoje. Então vamos lá, né. E o Vasco, né, que ontem completou 10 anos, né, do título da Copa do Brasil, e ontem teve participações lá na live da Vasco TV, né, como Dedé, Rômulo, entre outros aí, né, Derluiz, Ramon, Felipe Bastos, entre outros, né, participaram da live de ontem e criou aquele clima ali, né, aquele clima no ar do torcedor vascaíno ali do Dedé, uma possível volta do Dedé para o Vasco, mas não existe ainda, né? Não existe ainda uma negociação entre Dedé e Vasco, né? O próprio Vasco falou que o Vasco não está negociando com o Dedé, né? Então não existe nenhuma possibilidade do Dedé
vir para o Vasco e fechar com o Vasco esse ano. Então vamos lá, né? E o Vasco, se avançar na Copa do Brasil, o Vasco vai faturar equivalente a uma folha salarial. Então, se o Vasco passar na Copa do Brasil, é dinheiro que entra aí na caixa do Vasco. E vamos lá. E tem jogador voltando para o Vasco, aí, voltando de empréstimo, que é o Bruno César. Ele mesmo, Bruno César, meio-campista, está de volta ao Vasco aí, né? E volta e se reapresenta, né? Vai se apresentar no CT no fim desse mês. Então o Bruno César já vai voltar para o Vasco, né? Que ele terminou o empréstimo dele no clube de onde ele estava. E vai se apresentar no Vasco no fim desse mês. Aí o Bruno César voltando para o Vasco, né? E também vamos falar aqui, galera, também da provável escalação do Vasco. Ainda não saiu a escalação oficial do Vasco, né? Que pode ter algumas mudanças aí, né? Se Deus quiser, o Cabo vai armar um time melhor, né? Para essa partida de hoje, que possa ser esse time que possa jogar no próximo jogo do Brasileiro contra o Brasil de Pelotas, né? Fora de casa. Que o jogo vai ser no sábado, às 19 horas, né? A terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos lá, provável escalação do Vasco, que vai ser, possa ser, né? Vanderlei, Léo Matos na lateral direita, Zeca na esquerda. Na zaga, existe aí, né, um retorno, né, talvez do Leandro Castan, Ricardo Graça ou Leandro Castan, e o Hernando, né, completando a zaga. Possa ser que o Ricardo Graça entre, ou possa ser que entre o Leandro Castan. Ainda não sabemos ainda quem será que vai entrar, se realmente o Leandro Castan vai voltar na partida de hoje ou só da partida de semana que vem. Vamos lá. Volantes, Andrei ou Galarza? Muito torcedor com certeza está querendo o Galarza nesse time, né? O Andrei vem errando muitas bolas, vem errando muito. Eu mesmo sou um que estou querendo que o Galarza volta para o time titular. Não entendi nada do treinador tirar o Galarza do time, né? E botar Andrei e Rômulo, a dupla de volante do Vasco, né? Eu não entendi nada, entendeu? Então, eu quero que o Galarza volte para o time logo e que o moleque tá jogando demais, tá voando aí o Galarza. O Rômulo, né? Como eu falei, né? O Rômulo, outro volante. No meio campo existe aí uma dúvida, Marquinhos Gabriel ou Sarrafiore. Marquinhos Gabriel, que tinha se machucado, voltou de lesão na semana passada no domingo contra a Ponte Preta, né? Mas possa ser que fique no banco hoje ou que seja titular. Ninguém sabe ainda, como eu falei, né? E assim que sair a escalação do Vasco, eu vou trazer para vocês com certeza lá no Instagram do canal, @Caldeirão Cruzmaltino. Então já segue lá vocês que ainda não seguem o canal lá no Instagram. Então, no ataque, Morato ou Léo Jabá, ainda não sabemos também. Eu preferia, no caso aí, que botasse o Léo Jabá, porque o Morato vem errando um pouco, então deixaria o Morato um pouquinho no banco. E na meiuca ali, né, o Marquinhos Gabriel ou Sarrafiore, eu botaria já o Marquinhos Gabriel de cara, né? Deixava o Sarrafiore para o banco. Gabriel Peck e Germancano completam aí o ataque do Vasco. Essa é a provável escalação do Vasco, ainda não sabemos qual será a escalação oficial do Vasco, se vai ter Marquinhos Gabriel de titular, Galarza de titular e Leandro Castan de titular. A gente ainda não sabe qual será a escalação do Vasco. Como eu falei para vocês, assim que sair a escalação do Vasco, eu publico lá no Instagram do canal para vocês. Então já segue lá, @Caldeirão Cruzmaltino. Então é isso, galera. Meu palpite do jogo de hoje é 2-1 Vasco, né? O Vasco que exatamente assim não precisa da vitória, precisa apenas de um empate para ser classificado, mas é sempre bom ganhar e o Vasco precisa muito, né? Voltar a ganhar aí, né? Voltar a conquistar coisas importantes aí. Então tamo junto, hein, galera? Tamo junto, saudações vascaínas, curta, se inscreva e acredite, porque, ó, aqui é Vasco. Valeu!